Fala pessoal, vamos começar aqui mais um BL1 Podcast, né? O nosso podcast mais claro da odontologia. Tô aqui com meu parceirão, Alisson, e hoje a gente tá trazendo uma convidada muito legal. O Alisson já vai apresentar ela aqui, mas antes eu queria te pedir para você inscrever aí no canal. Já inscreve aí, ativa esse sininho. Se você gostar, que eu tenho certeza que você vai gostar desse episódio, tem uma setinha aí, compartilhar. Você pode compartilhar nos grupos de WhatsApp, você pode mandar para outras pessoas e ajude a gente a divulgar esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ajudar muitos dentistas, e você que faz odontologia também, que é acadêmico, toda essa galera envolvida aí dentro da odontologia vai ajudar muito a ele crescer, a ele ver, né, histórias de sucesso, cases de sucesso, que vão com certeza agregar muito na trajetória de vocês também, tá certo? E aí, Alisson, vamos lá, quem que a gente vai chamar hoje aqui? É isso aí, pessoal. Hoje nós temos, né, uma convidada querida, né? Eu acho que todo mundo conhece, né? E a Maria Beatriz, a nossa querida Bia, né? Que está aí na odontologia goiana há algum tempo e vai contar pra gente um pouco da sua carreira, né? Como que ela evoluiu na carreira, como que ela evolui os seus alunos, né? Isso é muito importante e vai ser uma discussão muito legal, né, Thiago? Com certeza. Vamos começar. Gostaria de apresentar para vocês, né, a nossa querida Bia. Conta um pouquinho aí, Bia, da sua... Quem é a Bia, a Maria Beatriz, né? Um pouquinho da sua carreira, um pouquinho desse... Bom, profissionalmente, eu me formei em 1979. Então, eu tenho agora, dia 3 de agosto, eu farei 44 anos de profissão. Então, é muito chão. Então, assim, eu ininterruptamente, né, até hoje, e muitas pessoas, colegas, me questionam por que eu ainda estou nativa até hoje, né? Eu estou porque eu gosto, né? Eu gosto e também não vou negar, porque o que eu ganho na odontologia é importante para mim, para minha família, né? Eu sou mãe, sou esposa, sou vó, né? E sou professora também. É uma carreira que eu comecei lá na EAP e comecei também, né? Me dediquei um pouco também na BO. Fiquei lá até 2005. E depois fiquei exclusivamente na EAP. Então, a EAP, a EAP tem 40 anos de existência, né? E eu tenho 44 de profissão. Então, a gente está aí sempre. E eu entrei nessa de dar aula porque minha amiga Luciene Carvalho chegou um dia lá, ela era diretora da EAP, e falou, vocês vão dar aula, você e Maria Marta vão dar aula de dentística. Eu olhei para ela e falei, você é louca? Você já era especialista em dentista? Não era nada, a gente só gostava, porque naquela época, isso deve ter sido por volta de 90 e poucos, né? A gente não tinha curso de especialização. Lembra que eu era mãe, né? Eu tinha também, eu era funcionária pública, então me ausentar do trabalho e do consultório e da minha casa era meio problemático. Então, como que eu fui me dedicando? Estudando. Era aquela ânsia, né, de conhecimento, de busca do saber, e que não era fácil, né? Hoje, você dá um Google, né? É super fácil, mas naquela época eu tinha que ir para a biblioteca, pegar aqueles livrão pesadíssimos, fazer busca, palavras-chave, né? E o assunto, desenvolver, esperar os textos, pagar os textos, né? Porque não tinha nada gratuito, tudo era pago. Os artigos. Então, Comprava, né, os papers. Hoje eu falo que é super fácil, né? É muito fácil. Então, assim, a pessoa que fala assim, eu não estudo porque não quer. Porque é muito fácil. Então, essa vontade, esse querer, né? E que está sempre ali para exercer uma odontologia de qualidade, acho que isso é tudo. Então, o que mudou da minha época para cá foram as inovações tecnológicas, que foram estupendas, né? Foram os materiais, as técnicas, paradigmas. Antes não se fazia condicionamento ácido, aí fez condicionamento ácido na polpa, mudou, voltou para condicionamento seletivo, mudou-se os adesivos, né? Entraram as empresas nacionais que antes tudo que a gente comprava era dos maleiros, né? Era tudo importado. Então hoje a gente tem muito, tanto material de restaurações como material de moldagem, né? Nós temos boas
empresas nacionais que nos fornecem. Isso torna a odontologia, os custos dela para nós, um pouco melhor. Né? Antigamente era assim, era um sinal de status falar que você usava só importado, só material importado, né? Com coisa que a odontologia está restrita ao material. Então hoje eu vejo muito no Instagram o que acontece, as pessoas pegam e falam lá assim, ó, pegam um mundo de resina, todas importadas, e fala que só trabalha com elas, como que se a odontologia, o sucesso, o resultado dependesse só do material. Disso, viraram verdadeiros propagandistas de material odontológico, uma coisa que eu abomino, né? Eu acho que devia o dentista fazer o quê? Simplesmente promover a mão de obra dele, o tanto que ele estudou, o tanto artista, que ele é. O artista, né? O artista com ciência, com arte, é isso que é importante. Então, da minha época, quando eu me formei até agora, não mudou o quê? Não mudou que a odontologia precisa do conhecimento teórico, precisa do conhecimento de laboratório e precisa de mocho, né? E a aplicabilidade do que aprendeu na teoria e no laboratório no mocho. Porque senão não adianta também quantos profissionais aí que são excelentes conteúdo teórico e tal, mas na hora de sentar tem choque anafilático, né? Não tem bunda no mocho, né? Não. Então é isso aí. Eu esse tempo todo, né, eu me dediquei, fiz 3 especializações. Eu fiz em radiologia, né, fiz na UFG. Foi a primeira radiologia, o primeiro curso de radiologia que teve aqui em Goiânia, né? Professor Célio Bisotto ainda, trazia os professores tudo importado. Os professores todos importados de São Paulo, né? Era tudo os pianos, muito chique, né? E depois eu fiz dentística e depois ainda fiz auditoria em serviço de saúde, né? Não tive tempo, né, de me dedicar a fazer um mestrado, um doutorado, mas eu acho que o curso de especialização requer muito o mocho, sabe? A gente ensina as técnicas. Ai, Bia, você despreza o coisa? De jeito nenhum. Tanto que na nossa equipe a gente tem várias pessoas que tem mestrado, doutorado nas diferentes áreas. Não necessariamente um curso não é do eu sozinho. Nós temos uma equipe, mais ou menos 18 professores, que ao decorrer de 24 meses, né, a gente se reveza aí na ministração dessa especialização. Show. Já são quantas turmas de especialização, Bia? Essa eu estou na 14ª. 14ª turma. Muita e gente, no hein? aperfeiçoamento, 44. Nossa, é muita gente. Né? E nesse tempo todo, Bia, quais são assim os principais desafios no ensino? Por exemplo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, sobre essa ansiedade que os profissionais, principalmente os jovens, né, entram hoje no mercado de trabalho já querendo fazer trabalhos de reabilitação, trabalhos de, vamos dizer assim, de altíssima complexidade, né? E o que você tem para falar para esse pessoal e quais são esses desafios que você, estando, né, esse tempo todo no ensino, enfrenta com essa ansiedade desses novos profissionais? Então, o que acontece? Essa geração, né, a geração minha é boom baby. Fomos a geração pós-guerra. Então, uma geração que nada estava pronto, a gente tinha que correr atrás de tudo, fazer tudo e resolver tudo. Essa geração, que é chamada X, Y, Z aí, eles acostumaram a ganhar tudo na garganta. É tudo ao apertar do computador. Então tem que ser nessa velocidade. E a curva do aprendizado, eu gosto muito de citar a Serena Williams, sabe? Sou fã dela. Porque a dedicação dela é de 14 horas de quadra lá. Assim, quando ela não está na quadra, ela tá lá na musculação, né? O dentista não se dedica nem meia hora para ler um texto, para treinar no modelo e quer um resultado fantástico e maravilhoso no manequim. Então, enquanto o aluno está lá na escola, o que a gente fez? Eu criei vários protocolos para ajudar. Aí você fala, nossa, Bia, receita de... Não é receita.
É um protocolo que eu ensino ele a pensar desde o começo, da fase do diagnóstico e aí, né, as subsequentes, de modo que ele vai se acostumando com isso, que ele vai desenvolver casos tanto de complexidade simples, média e de alta complexidade. Eu sempre brinco com eles, né? Olha, você conhece uma passagem bíblica? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu sou a sua fortaleza. Porque enquanto vocês estiverem aqui, eu estou aqui para te estaremos, né? Nossa equipe, estaremos aqui tudo para te ajudar. Agora, quando você vai para o consultório, não se meta a fazer coisas para a qual você não está preparado. Por quê que eu advirto eles assim? Porque as desavenças judiciais estão aí, né? As indenizações, dano moral, espiritual, psicológico, material, blá, blá, blá. Então, advogado, né, tá lá preparadinho para solicitar. Doidinho vai pegar um caso. Doidinho para enriquecer. Assim, na lei não existe, né, que você enriquece à custa da desgraça alheia, né? Então o juiz tem os limites. Mas você já pensou, você tem uma desavença judicial, entra. Então a gente já viu casos aí, né, na dentística já teve N's, na reabilitação, na orto, são todas especialidades que são consideradas, a jurisprudência considera o quê? Especialidades de resultado de fim e não de meio. Então, o fim é o quê? O fim é o que você prometeu no mocap, o fim é que você prometeu os dentes da mãe iguaizinhos da filha, é a reabilitação que você vai ter conforto para mastigar, é a reabilitação que você vai poder ir lá na churrascaria e comer carne à vontade. Vai morder de tudo. Né? Vai morder de tudo. Então, tem muito cuidado. Você está preparado para fazer isso? Não está preparado? Fala para o paciente que você vai estudar. Peça orientação. Hoje está muito comum a mentoria. Né? Então, tem várias pessoas que estão prestando mentoria, então, orientações. Né? Então, agora, tudo tem um limite. Não é um recém-formado sair da faculdade, vai pegar uma reabilitação extensa e vai fazer com mentoria e acha que vai conseguir desenvolver, né, aquela curva que é aprender os preparos, até aprender a enxergar o caso para diagnosticar, para ver quais são as discrepâncias que aquele cliente teve, para proporcionar planos de tratamento. E hoje, você não pode proporcionar só plano de tratamento, digamos assim, de alto custo. Você tem que pensar no cliente, olha, como é que é o bolso dele? É um paciente que tem limitação de recurso financeiro? Então, mas também não posso achar que por ele ter uma limitação financeira, ele não vai querer fazer aquele tratamento, que de repente ele juntou o dinheiro na vida dele, a existência todinha, para fazer aquele momento. Você pode propor ele de outra forma. Mas o que é importante, que eu sempre falo, duas coisas que eu nunca decido para o cliente: qual material, deixo para ele escolher, e a cor. Se ele quiser fazer BL1, eu farei BL1. Tá? Mas não me pergunte, doutora, o que a senhora acha? Eu falo, não acho nada. Por quê? É uma decisão do cliente, evita desavenças. Porque o cliente pode alegar o quê? Bem que eu não queria essa cor, mas a doutora Bia me induziu a fazer essa cor. Verdade. Então, isso aí é... Eu já tive caso de consultório que a paciente queria mais claro que tinha. Aí eu falei, então vamos fazer esse BL1. Aí eu mostrei até alguns casos, ela falou, não, mas eu queria mais claro. Eu falei, nossa, mas aí vai ter que usar tipo um LT, né? Vai ficar muito estranho, vai ficar muito branco. Ela, não, mas eu quero assim. Faz assim. Doutora, eu não tenho dinheiro a vida inteira para fazer esse tratamento. Se você não fizer de jeito, eu vou fazer em outro. Eu falei, tá, a gente faz. Então, é caso até que eu nem divulguei muito, porque ficou muito branco. Já que a gente está falando em porcelana, né? Então, eu falei sobre que esses modismos na odontologia, sobe e desce. Então, de 90 para cá, foi o modismo do clareamento. Então, o meu cliente chega e fala assim, nossa, Bia, meu dente está tão amarelo. Eu falei, não está tão amarelo. Seu dente, a natureza conhece cor A3. Tá? 92% da população tem cor A3. Então, é aquele perolado. E que de 90 para cá, quando você compara com o restante da população, você fala, meu Deus, meu dente está uma coisa horrorosa. Muito escuro. E realmente é. Porque de 90 para cá surgiu a técnica de clareamento. Então, foi um boom. Né? E a gente ia comprar onde? Fora. Ia para os Estados Unidos, não trazia maquiagem. Trazíamos só material de clareamento, que era
Era o Nada de boom do Vitória mar. Secret. Nada. Era só uma Trazia só. Né? Só Então, clareamento. aí o que acontece? Foi a moda do clareamento. Quando eu falei de 2000 por aí, começou as resinas, 2006, 2008, explodiu resina. Né? Desculpa, explodiu porcelana. Nós fizemos assim, eu sei falar para vocês, porque lá na escola o cliente chega lá e fala o quê? Eu quero porcelana. Eu não tenho como dar outra alternativa. Já veio aqui. Eu falo, né? já veio vendido, já está vendido. Por que eu vou dissuadi-lo, blá, blá, blá. Ele quer. E se ele não fizer comigo, ele fará com outro. Né? Então, eu dou tudo de mim para fazer o melhor para aquele cliente que deseja isso. E de um tempo para cá, o que aconteceu? Começou a população a ver que, para muitos casos, para fazer porcelana, tinha que desgastar os dentes. O custo é alto. Só citar assim, en passant, um valor. Eu gosto de número, né? Então, aqui, canino, né? Olha lá, preço assim, até modesto, né? R$12 mil. Canina, ranino de resina. Vai ser o quê? Cobra-se de 500 a R$1.000 cada um, vai dar o quê? R$3.000. 3 mil, 6 mil, 6 mil, né? de 3 a 6 então, mil. Metade do preço. Depende também do profissional, o que o tratamento tem. O paciente tem lá muitos dentes escuros, né? É diferentemente de um paciente que só está com um desgastezinho, você vai fazer ali uma harmonização de comprimento e largura, né? Então, aí dá esse preço. Então, os pacientes têm pedido o quê? Está voltando para a resina. Por quê? Outro fator. Primeiro, custo. Segundo, não desgasta meu dente, tá, doutora? Então, segundo fator. E terceiro fator, que é uma coisa que eu odio. Odeio, sabe? É o quê? É tempo. Então, tem se utilizado muito argumento para vender essa proposta de tratamento. Rápido. Qual? Eu faço 10, 12 em 4 horas. Já sai, né? Eu falo, meu Deus. Eu já vi aí de 2 horas. 2 horas. Às vezes 4 superior e inferior. Lava Jato. 4 superior e inferior, já vi. Lava Jato. 4 superior e inferior, BL1, tá, doutora? Então, vai às dar vezes... polimento naquela máquina de lavar o carro. Será? Você fica um pouco assim, até frustrado. Fala, meu Deus, o que está acontecendo com minha pessoa? Eu não dou conta. Onde eu fiquei que eu não dou conta? Meu critério de trabalhar é muito exigente, ou pessoa, né, ela evoluiu muito, ela conseguiu, né? Tem pessoas que são extremamente habilidosas, mas tem casos que são extremamente desastrosos. A pessoa, eu olho lá e falo, não conhece o básico da odontologia, que é a forma trapezoidal, do cílio central, do canino, uma forma pentagonal, e você procura... Um volume exagerado, parece grão de bico. Essa questão aí também do não desgastar o dente, né, que você falou também, caiu muito nessa questão da moda, da mídia, né, porque muitas vezes não existe isso também, né, não existe o espaço, tem que ter uma adequação, e pelo fato da mídia imprimir algo que não desgasta, muitas vezes até o desavisado, um recém-formado, eu tenho visto muito isso hoje, né, principalmente nas nossas mentorias, uma dificuldade muito grande de analisar a estrutura tridimensional do dente, saber, será que aqui eu vou acrescentar, será que aqui eu preciso desgastar, e aí começa a gente a observar isso que você falou, né, dentes extremamente volumosos, né, muito fora do contexto, né, de adaptação do sistema, e aí começam os problemas. Né? E a hora que volta, assim, porque o professor Célio Bisotto era muito interessante, meu professor, 40 e tantos anos atrás. Ele falou, Beatriz, me mostra isso aqui daqui 5 anos. A gente vai... Né? Então, e tem isso, que às vezes na hora tá lindo, mas aí depois, com o tempo, a gengiva dá a sua resposta, a adaptação, às vezes a pessoa não foi muito criteriosa na hora de confeccionar, permitiu que sangue, saliva entrasse na interface, né? Isso tudo compromete o resultado final. Eu sabia, com 44 anos de profissão, eu fico pensando, às vezes uma pessoa que tem ali 3, 4, 5 anos de formado, não tem jeito, às vezes não tem tempo hábil dela poder avaliar, poxa, tem casos já de tantos anos, né? Então, assim,
às vezes cai nessa onda do imediatismo e de ter esses trabalhos que não têm durabilidade. É lógico, os trabalhos não vão durar para sempre, né? A gente não dura para sempre, né? Mas, por exemplo, você tem 44 anos de odontologia, imagina que tem trabalho seu lá que tem 20 anos que tá lá na boca, né? E tá funcionando. Então, hoje, a gente tem que pensar nessa odontologia a longo prazo. Né? Eu quero o paciente só agora, só para garantir o dinheirinho dele aqui agora, eu receber o dinheiro dele e amanhã ele ficar frustrado comigo, chateado comigo, ou eu quero um paciente que vai ser a vida toda, né? Antigamente tinha um médico da família, dentista da família, então parece que perdeu um pouco disso, né? Eu falo com muitos meus pacientes, tem pacientes que eu tenho lá que trata a família inteira comigo, eu falo, eu quero ser o médico da sua família, eu quero ser o dentista da sua família, perdão. Então assim, mas para isso, para a gente conseguir isso, a gente tem que fazer uma odontologia que é responsável. Responsável. E principalmente nesse quesito. Tá. Então, Bia, você acabou de falar que você deixa o paciente escolher, né? Mas como é que ele vai escolher? Eu, como técnico, oriento. Eu falo, a resina tem a vantagem, que é um procedimento mais rápido, eu posso ser mais conservador. Se fraturar, se tiver alguma intercorrência, ela é reparável. E é óbvio que, como todo material, ela tem as suas desvantagens. Ela vai sofrer um processo de degradação da cor dela. Com o tempo, ela vai degradar, vai manchar, né? Mas ela é passível, né, de um repolimento, de uma manutenção. A porcelana, ela é melhor? Se você for lá no livro do Philips, de material dentário, vai falar, ali está N propriedades lá de materiais, né, das cerâmicas, e esse maior avanço dessa cerâmica injetada sob pressão, e agora as que são confeccionadas de uma forma digital, que são as fresadas, né? Então foi uma evolução muito grande, maravilhosa. Mas ela tem o quê? Tem o custo, se quebrar é outra. É lógico que naquele socorrinho ali, né? Você dá uma remendadinha, mas você vai ter que trocar. E ela não se altera. Não, eu tenho notado, às vezes alguns alunos me telefonam, Bia, minha cerâmica está alterando a cor. Por quê? Fazem a porcelana muito fininha, o substrato, dente embaixo, escurece, altera a cor, e o resultado final é uma interação daquela cerâmica, que é uma cor HT, extremamente transparente, que é bonita, e aquilo repercute. E aí o cliente vem com você com tudo. Por quê? Você falou para ele que a porcelana era ter mais longevidade e não mudava de cor. E está mudando. E agora? Fazer o clareamento palatino agora. O clareamento palatino, ele é questionável. Você sabe por quê? Porque no meio do caminho tem a polpa. Então, para onde que o clareamento age por difusão? Ele passa só nas proximais. Né? Se o paciente tiver uma resina proximal ali, não vai. O túbulo dentinário vai terminar lá na polpa, ele não vai fazer a cura. Não. Tem a questão do cimento também, né? Que é uma outra interface. Também. Que não é clareável, né? É isso também. Não altera. Então, assim, você tem que ter cuidado. Eu gosto muito, que eu chamo de dar aula para o cliente. Porque dar dinheiro não é dar aula para o dentista, tá? É dar aula para o cliente. Então, você tem que dar aula para o cliente. Eu tenho que explicar tudo. Olha, vou fazer isso, vou desgastar. Quem faz implante fala, olha, eu vou fazer levantamento de seio, vou fazer uma cirurgia, que tal, você vai ter que ficar de repouso, não vai poder abrir a boca, não vai poder conversar. E se é um médico, um advogado, que tem que trabalhar, que aquele dia de audiência, o médico, a cirurgia, e você não avisou, ele não se programou. Então, essa eu falo que é uma administração da execução do tratamento. Então, o dentista tem que pensar. Ele tem que pensar na administração do planejamento, de apresentar para o cliente, de conversar, do preço, de combinar, de falar para ele, eu vou gastar 100 horas de mocho aqui, ó, seu tratamento, que é um tratamento complicadíssimo. Você vai para o implante, você vai para a endo, você vai para pério, e isso tem uns intervalos, as 100 horas não são consecutivas. Às vezes as 100 horas são em 3 anos, em 2 anos. Né? E o cliente, você não esclareceu isso para ele. E ele está com expectativa de quê? De que no final do ano, na formatura, no casamento, vai estar tudo pronto. Eu costumo falar o seguinte, a gente tem que entender que
entender o sentido da palavra. Por exemplo, consulta. Gente, consulta é você prestar uma consultoria para esse paciente. Se ele quer uma cor clara, então preste a consultoria. Olha, a cor clara tem isso, com o tempo tem isso. Não combina muito, talvez, com a idade, mas tudo bem, você quer. Então, você está prestando uma consultoria. Porque eu falo o seguinte, tudo que você fala antes para o paciente é explicação. Falou depois, é desculpa. Entendeu? Então aí já não entra mais na cabeça do paciente como algo assim, o doutor tá me explicando aqui para me entender o melhor, para me tomar a melhor decisão. Não, o doutor tá tentando se justificar porque eu não fiquei satisfeita. Ele não quer reparar o erro, ele não quer corrigir, ele não quer deixar eu satisfeita. Enfim, ele precisa repetir isso aqui, não quer fazer. Então, quando você explica depois, fica parecendo que você tá... Exatamente. Então eu falo, gente, invista horas e horas na sua consulta para que depois você só tenha elogios do tratamento, não tenha reclamações. Não me explicou, se eu soubesse que era assim. Isso é interessante, isso é até comprovado, né? As pessoas não compram os melhores produtos, elas compram as melhores histórias. Né? Então, quando você monta todo esse processo, e até visualmente falando, é até melhor, né? Nós já tivemos casos lá na escola que, assim, a pessoa deslocava 400 quilômetros para vir atender. Aí ela falou, a senhora não está me atendendo. Eu peguei aquele workflow que a gente faz, falei, olha, primeira consulta só veio aqui, eu te atendi, escutei, tarará, fizemos exame, tarará, solicitei as radiografias. Segundo dia, segunda consulta, segunda sessão, a senhora veio aqui, nós fizemos avaliamos as radiografias e encaminhei a senhora para fazer as endodontias que eram necessárias. E depois, na terceira, que é hoje, a gente vai moldar a senhora para fazer o clareamento. Para que terminar o clareamento, nós vamos moldar para fazer a estética. Tá vendo? E se eu não tivesse, assim, muito bem detalhado isso, porque eu não fui falando para ela, eu peguei o prontuário e estava lá escrito. Né? Então, assim, se você não tem esse teor de organização com o seu cliente, como que você explica? Aí realmente dá desavença, né? Que o cliente vai falar o quê? Vai falar que você está enrolando. E às vezes, eu ainda tenho assim, no consultório, a gente coloca lá, viajou para a Europa, foi não sei o quê, tá de Covid, tá gripado, anoto tudo isso aí, porque também, né? Lá na escola, a gente carimba, faltou, não justificou, né? Então, assim, essas coisas são super necessárias, e mesmo assim, às vezes, a gente enfrenta desavenças. No consultório é muito comum, às vezes o paciente falta durante o ano ali 3, 4, 5 vezes, atrasa o tratamento, e aí chega no final do ano ali, novembro, dezembro, poxa, falou que ia entregar até dezembro, não tá pronto. Então lá no meu consultório estava acontecendo muito assim, o paciente às vezes faltava, a menina ligava, o senhor não veio ontem e tal, não deu, tal, remarca para tal dia. Ela ia lá, tirava ele da agenda de ontem e marcava. Tem que deixar lá com o pretinho da falta. Eu falei, tem que deixar, porque isso vai constar no prontuário dele. Então já teve vários pacientes que vieram reclamar, eu falei, não, marca comigo para me conversar com ele. Aí chega lá, fala, fulano, e aí? Pois doutor, demorando demais. Eu falei, é mesmo, vamos dar uma olhada aqui? A hora que abre o prontuário, o paciente vê, ele até se fala assusta. assim, faltou, mas foi esse tanto de dia mesmo? Esse dia eu viajei, esse dia eu tava com isso. Nossa, doutor, nem tinha reparado que eu tinha faltado esse tanto de tempo. Então, assim, essa organização é fundamental. A gente tem até uma história lá na EAP, que eu fiz curso lá com a Maria Beatriz, né? E uma paciente que a gente fez uma reabilitação estética, ela tinha alguns implantes na frente, e ela veio reclamando que o canino ficou muito volumoso. E esse canino dela não tinha endodontia e tudo. E a gente fez um desgaste, mas a gente conseguiu colocar. Ele ficou alinhado, bonito, só que ela falou que estava muito volumoso. E a gente foi e mostrou a foto, não sei se você lembra desse caso. Foi importantíssimo. Vamos ver a foto do início? A hora que a gente mostrou, tipo assim, a gente corrigiu mais 90% do volume desse canino. E aí a gente falou pra ela, olha, a gente foi até onde dava pra não dar canal no seu dente. Se você quiser que vai mais, precisa dar canal, vai ter que ter um desgaste maior ainda para conseguir jogar esse dente para dentro. Na hora que ela viu a foto do antes e depois, ela... Foi importantíssimo. Até que ficou bom mesmo. Nossa, melhorou bastante. É porque eu achava que dava para ir mais. Então não dá, né? E acabou. Hoje, assim, a odontologia não tem sem. Serve, é importantíssima em fotografia. É importantíssima para a divulgação do seu trabalho, para você mostrar aos clientes e
também nas desavenças, principalmente nas O paciente desavenças. não lembra como era Não. antes. Então, Ele acha que nasceu daquele jeito já. Fala, não, já cheguei aqui, já tava Então, assim, bonito. eu sempre recomendo, se você tem condições, compre um bom equipamento. Não tem, Vai de até, celular. eu falo assim, até que você compre um bom equipamento, fotografe com seu celular. Mas Melhor que monte a documentação, isso vai te resguardar. Porque não tem nada mais desagradável, gente. A pessoa fica sem dormir, você tem que contratar advogado, Nossa, tem que a desgaste perícia. emocional. E o ônus da prova é sempre para o lado do cirurgião dentista. Então, uma perícia é por volta de 5 a 6 mil reais. E o advogado não vai cobrar menos de você que 6 mil reais também. Só aí já deu 12 mil reais. Yes. Né? Então, quase o preço dos equipamentos, tá vendo? Então, assim, são coisas que você tem que se resguardar, né, para evitar esses problemas. E fazer uma odontologia que é, né, aí a sua reputação, né? Não vai, olha lá, a consulta não é chinfrinha, não é de qualquer jeito, ela me explica tudo. Então, quando eu falo para o cliente, olha, vou gastar 100 horas e você vai gastar 14 sessões aqui, ó, ou 20 sessões de 5 horas, e na próxima, minha secretária já avisa, ó, não é sessão de 1 hora, é sessão de 4 horas. Você vai chegar aqui às 14 horas e eu não tenho hora para sair, sai 5, 6 horas. Né? Então, isso tudo é gestão, né, de trabalho para você explicar para o cliente que fica mais uma odontologia melhor. Né? E aí nós estávamos falando, né, sobre o aluno, que ele quer do imediatismo, essa geração que é o apertar do dedinho lá no computador. Então, bom, Geração Google touchscreen. já está, eu estou pronto. Né? E não é isso, a curva do aprendizado, né, o professor Paulo Cano fala que para você saber esculpir bem, é por volta de 6 a 10 anos. Tá? Então, é muito chão. Eu não tenho paciência de chegar até lá. Sinto muito, mas se você quer, tem que muito empenho, muita dedicação e tudo muito, muito. Então, em qualquer área da odontologia que você for se dedicar, vai dedicar aí a pesquisa, vai dedicar a dar aula. Você tem que se aprimorar, você tem que estudar, você tem que se capacitar. Né? E então, a gente tá. Eu gosto de explicar ao meu aluno o quê? Que ele tem que ter esse cuidado, né, de executar apenas aquilo que ele está preparado para fazer. Né? E ele vai sentindo a evolução dele. Então, eu gosto que eles fotografem, porque ele fotografa o primeiro caso clínico dele e depois a gente fotografa os outros casos clínicos subsequentes. Então, a gente, nitidamente, a gente nota essa evolução, né? Esse aprimoramento que vão ter. É óbvio que numa turma de 14 pessoas sempre vai ter aqueles que se destacam, aqueles que entraram lá 1,5 e está saindo 3,5. Isso não quer dizer que ele não seja bom. Ele precisa se dedicar mais. Não vai chegar no 10 não. também, né? Precisa se dedicar mais, né? É dedicação. É isso que faz um profissional diferenciado. Um outro detalhe relacionado com a profissão, e eu, aos 44 anos de profissão, estou vendo agora, que é o quê? É a aposentadoria. Muito poucos dentistas se preocupam com o fim de carreira. Ou fazer um projeto. Você já pensou quando você não puder mais ir no consultório? Por N razões. Porque você adoeceu, ou porque você está velho, ou porque teve um acidente. Você tem uma reserva financeira para bancar esses momentos? Você fez um seguro? Você fez... Até mesmo na aposentadoria, gente. Eu tenho minha aposentadoria do Ministério e aposentadoria como profissional liberal do consultório. Mas... não é a fortuna que eu desejaria de um ministro do Supremo Tribunal, você entendeu? Mas eu teria que me abaixar bastante o meu nível de vida. fazer readequações. É, né? O básico do básico. É o básico do básico. Né? Vou dar conta, né? Para existir. E eu não noto essa preocupação em muitos profissionais. Nem nos jovens, como eu falei, a carreira de funcionário, né, acabou.
Na odontologia não existe mais. Estado, município, governo federal, agora só contrata por meio de OS, e OS quer Produção. quer pessoa A PJ, jurídica. Não quer 13º, férias, nem nada. Só E quer prestação. poder mandar embora, assim, ó, a partir de amanhã, tá? Mudou Você o não governo, precisa tchau. de vir aqui amanhã. É o outro. Então, é isso que está acontecendo. Então, você tem que se programar até mesmo, né? A programação no exercício da profissão, planejamento, execução, a programação na captação do cliente, que você ministra as aulas maravilhosas aí para esse pessoal, e a programação também para aposentadoria, né? Acho que tem que pensar nisso aí, como é que eu vou viver quando não tiver a renda do consultório. Né? Da pessoa que vai gastando, ou amanhã. A pandemia mostrou isso. Que a gente ficou Parado uns dias, né? ficou parado uns Muita gente tempos. teve que vender consultório, E aí? não conseguiu voltar. Tem muita gente que se desiludiu, parou, não teve mais. E aí eu noto muitas pessoas que às vezes vou dar um break. Tá, vou dar um break, eu volto lá na frente. Sabe quanto que vai voltar? Nunca. Não volta Você acha que o mais. cliente seu vai ficar esperando 1 ano, 2? Você tirou ano sabático? Né? Não vai. Então, Arruma outro. já há muito tempo. E a odontologia é do jovem, tá? Não vou falar isso. Se você pegar lá na nossa escola, na nossa associação lá, na IAP, que é uma associação, se você pegar os que estão lá na BO, se você pegar a listagem do CRO, você vai ver que o maior volume é da época que se forma, 20 e poucos anos, no máximo estourando 55, 60 anos. Não existe igual tem, por exemplo, aquele que acabou de morrer, Setúbal Pertence, morreu aos 85 anos, nativa ainda, né? Dava pareceres, dava lá. Você já viu isso na odontologia? Não tem. claro. É porque a nossa profissão, querendo ou não, exige muito do corpo também. É né? muito. É. Né? Sua Então, visão, ela vai ser muito exigida, as suas costas vão ser muito exigidas, seus Outra membros coisa superiores vão ser muito que exigidos. tem que pensar, né? Que é na manutenção da saúde, né? Então, fazer exercícios, né? A gente vê, eu tenho aluna que já fez cirurgia. Aqui eu tenho, a hora que vai passar no aeroporto, pá. Cheio de pinça. Cheio de pino no pescoço, na cervical, né? Então, não pensa também, acha que é só sentar no bocho, lembra? 18 horas, gente, buscar a criança na escola, vai pra academia, vai se cuidar, né? Tem que programar essa existência aí. Ai, Bia, você fala assim, parece que é tão fácil. Não é fácil, é super difícil, né? A grana fica curta, o mês ainda sobra e o dinheiro acaba, né? Mas O boleto tem chega que... rápido, né? Na verdade, que isso aí eu falo planejar. que são decisões, né? Eu teve uma época que eu tava nessa toada de trabalhar até tarde e tal, no consultório, e a gente tem que tomar uma decisão. Isso foi muito relacionado à família, pra mim, sabe? Quando minha esposa engravidou, e aí a gente já ia ter filho, então eu falei, gente, não adianta eu ter um filho, E eu costumo falar, né? Ver ele crescer na horizontal. Sai de casa, ele tá dormindo, chega, ele tá dormindo. Então eu preciso de ver ele crescer verticalmente, em pé, né? Tá. As E gracinhas. aí, brincar e tudo. E aí foi onde eu falei, cara, vou sair do consultório no máximo 5h30, 6 horas. Já tem que estar em casa, tem que curtir final de semana. Parei de trabalhar no sábado em relação a consultório. E aí você vai diminuindo. Obviamente, igual você falou, num primeiro momento, você cai um pouco ali. Mas aí você começa a gerar mais valor no seu trabalho. Poxa, eu tenho que cobrar melhor. Eu cheguei num nível que eu já consigo cobrar melhor. Então eu consigo fazer mais isso e tal. E você mesmo vai se valorizando. É o que eu falo muito para o aluno. A primeira pessoa que tem que se valorizar é você. Se o seu paciente puder pagar R$1 na restauração, ele vai querer pagar. Entendeu? Mas é você que tem que se valorizar. Se ele puder pagar R$10 numa faceta, ele vai querer pagar. Porque é o dinheiro dele, ele tá certo, ele tá no direito dele. Mas é você que tem que se valorizar. E aí eu vejo muitos profissionais que não se valorizam. Né? Tipo assim, por exemplo, uma coisa muito comum do recém-formado, eu vou cobrar pouco porque aí eu vou vender mais. Nada a ver. Quantos pacientes eu já escutei e falei, olha, doutor, seu preço não foi o mais barato, mas você foi o que mais me passou confiança, aquilo que você falou, dar aula pro cliente. Você foi o que mais me passou confiança, foi o que eu senti mais segura para poder fazer. Você me mostrou várias fotos de casa até mais difíceis que o meu, que eu vi que você consegue fazer, então eu vou fechar com você. E não foi por causa que eu era o mais barato. Então eu já entendi que isso não é o que faz meu paciente fechar, ser o mais barato. Então é uma coisa que você tem que decidir.
É uma decisão que você tem que tomar. Senão você entra nessa corrida dos ratos aí, quando você vê, você tá com 60 anos, trabalhando até 10 horas da noite no consultório e não tem vida. Não tem vida. Perdeu, às vezes, a esposa, perdeu os relatos, não relaciona direito, não viu o filho crescer, e, enfim. E aí a vida passou e já era. Porque não é só odontologia, né? Não, tem que pensar em todos os aspectos. E como é que você leva isso aí, Bia? Consultório, stand de curso, e como é que é essa dinâmica aí? Eu imagino que você tem menos horas de consultório, obviamente, né? Eu tô com mais dedicação na EAP, né? Então, a gente está com 3 cursos lá. Então, por exemplo, semana que vem, lembra que eu falei para você? Que eu teria semana todinha lá, e depois na outra um pouquinho também. Aí eu tenho que dedicar também pro meu fofo, né? Que ele quer que eu vá para a fazenda com ele e tal. Então, a gente tem que tirar a Júlia, Araguaia, né? Goiano, tem que ir para Araguaia. Então, tá na programação. Mas não foi difícil, não foi fácil no começo. Tinha dificuldade de encontrar pessoas que cuidassem dos meus filhos. Eu pude contar muito com minha mãe, minha sogra, minhas irmãs, que eu era mais velha. Então, isso foi fundamental para mim, né? Que isso aí eu era até muito folgada. Né, que deixava muito com elas. Então foi ótimo. Mas assim, agora eu tô numa... Aí os meninos cresceram, as necessidades são outras, já se desenvolvem sozinhos, né? Adolescente, 15 anos, 16, 17, faculdade, né? Já é outro universo, diferentemente do universo que você tá, que é as crianças pequenas. Essa é muito difícil a gente conciliar e ter assim, dedicação muito grande no consultório, ou mesmo com outro emprego, né, que eu tinha na época. Eu era funcionária pública e também tinha o consultório. Eu nunca abri mão do meu consultório, porque lá no serviço público eu pensava, de uma hora para outra, pode acabar com isso aqui, né? Então eu nunca abandonei, nem o meu consultório, nem o serviço. Fiquei lá, trabalhei 34 anos, me aposentei em 2012. Né? Depois de 34 anos de bons serviços prestados na odontologia, né? E também, assim, não é porque eu estava lá no serviço público que eu fazia coisas chinfrinha, né? Eu me esmerava ao máximo para também fazer um atendimento da melhor maneira possível. Isso eu carrego comigo para onde quer que eu vá, né? Então, isso aí acho que é fundamental. E agora eu estou na avó, né? Sou vó. Então, assim, o tempo que eu tenho disponível, as coisas que minha mãe fez para mim, minha sogra fizeram para mim, eu procuro fazer com os meus netos. Então, o tempo que eu tenho disponível, eu procuro dar uma dedicada para eles, né? Então, é isso aí, né? Você vai levando. Eu tenho minhas amiguinhas, eu tenho os dias que a gente sai, né? Nós temos um grupo de amigos. As pessoas falam assim, na vida tem que ter o equilíbrio, né? Eu costumo falar que é o contrário. Você tem que saber a hora do desequilíbrio. Tem um momento que você vai ter que trabalhar mais, tem momentos que você vai ter que saber que não pode trabalhar tanto, tem que dedicar mais na família, tem momentos que você sabe que tem que dedicar mais para estudar, ler, tem momentos que você vai ter que praticar mais do que estudar. Então, na verdade, é esse desequilíbrio aí que eu acho que... É ótimo você tocar nisso. Por exemplo, eu tenho minhas aulas montadas de muitos anos, mas eu vou enjoando delas. Né? Então, aí eu estudo, eu pego artigos novos sobre aquele tema, vou falar o que está assim, tendo de atualização naquele tema. E eu, como eu disse, hoje está muito fácil isso, né? Então, procuro me atualizar. Os casos clínicos também procuro atualizar. A gente participa lá, eu participo do Telegram do Alisson, que eu acho ótimo. Eu fiquei, assim, coçando para dar um palpitinho, mas eu não tinha pedido autorização para ele. Dá palpitar lá, né? Então, assim, né? estudo é um aprendizado, né? Isso aí você vai aprendendo. Os meus alunos, às vezes 6 horas da manhã, eu estou escutando, lá no celular, aluno, pelo amor de Deus, me acode. Né? Eu respondo todo mundo, não deixo de responder ninguém, oriento, quero saber feedback das minhas orientações, se deu certo, se não deu. Então, eu acho que isso faz parte, né? A gente tem essa atenção, lá na escola a gente tem atenção com a vida pessoal da pessoa, às vezes está com problemas pessoais, financeiros, né? Então, gente, o que foi? O que você está diferente hoje? O que foi? Você está triste? Você está...
percebo que chorou, o que foi? Quer falar? Né? E aí por diante. Né? Nós vamos dando esse suporte para a pessoa, porque não é só chegar lá e fazer curso e vai embora. Né? A gente tem esse vínculo. Nós criamos agora o momento almocinho. Né? Então, o dia da aula teórica dá para a gente ter uma disponibilidade maior. Nós vamos lá, restaurantes que fornecem comida de uma forma mais rápida. Nós vamos lá nos confraternizar. Eu acho que isso cria também momentos diferentes da odontologia. Sim. Eu estava participando de um clube do livro, né? Mas eu falei, gente, tem que estudar odontologia ainda, porque, né, é muita novidade que vai saindo e eu tenho que agregar isso nas minhas aulas. Então, assim, estava me sobrecarregando. Mas eu adoro ler, né? Era uma vez por mês, era um livro que podia ser discutido lá no Clube do Livro. Engraçado você estar falando isso daí. Nós criamos aí uma semana, né? Toda quarta-feira, chama Book Week, que é a discussão de um livro de odontologia. Então a gente pega um livro e a gente discute ou um capítulo, ou uma parte do capítulo, o capítulo é muito grande, né? Mas o que eu fico impressionado é que hoje as pessoas não estão querendo mais ler, né? E assim, eu falei, gente, vamos começar pelo livro do Pascal. Vocês poderiam adquirir essa nova versão do livro, porque ele fez uma atualização, né, do livro dele, né, das restaurações adesivas indiretas na dentição anterior. É igual a Bia falou, ele pegou o compilado que ele tem de 2006, que é um livro extremamente atual, até nos dias atuais, e fez uma nova atualização daquilo, com novos artigos, incluiu algumas coisas, mas as pessoas não têm, mas eu vou ter que gastar para comprar o livro, né? E existe um PDF do livro antigo, né? Então 99,9% das pessoas seguem o livro antigo por causa do PDF, mas não adquirem um livro novo. Né? É interessante isso, né? Os artigos, sabe o que eu faço? Eu mesmo vou atrás dos artigos e posto. Eu já mandei. Sim. Professor, só mandou o artigo em inglês? Eu falei, como? Hello? Assim, não tem uma publicação desse nível. O cara é pesquisador, ele não vai publicar isso aqui, uma coisa importante em português. A língua científica é inglês. Aí que eu faço, às vezes, quando eu estou assim, com um pouco mais de disponibilidade, eu faço resumos, sabe? Eu faço resumos para eles, para facilitar, né? Eu falo assim, olha, por exemplo, cimentação. Cimentação eu já estou no 10º protocolo de cimentação, porque mudou tudo, né? Proteção pulpar, mudou tudo. Aí eu faço de preparo, sabe, de forma que eu falo, gente, aí eu mando o protocolo juntamente com N artigos. Pergunta o que se lê. Nada. Só o né? protocolo. Quando muito protocolo, que às vezes eu mando abrir lá na hora e falo, leia. Né? Então, assim, isso eu noto, né? Eu vejo no pessoal, meu neto está fazendo 3º ano, né? Preguiça de ler, né? E aí a mesma coisa. São raras pessoas que têm hábito de leitura. Eu tenho aluna que falou para mim, professora, eu fico tonta quando eu começo a ler. Falei, então você tem que ler pelo menos uns 2 períodos, uns 2 parágrafos por dia, até passar a tontura, né? E prestar atenção, anota, rabisca, né? Não, mas isso, né? Vai fazendo as diferenças. Uma dicasinha, né, sobre isso aí é que tornar os hábitos difíceis mais prazerosos, né? Por exemplo, eu preciso ler, mas eu preciso ler um livro muito difícil. Não, começa num livro que seja bom, que tenha uma leitura fácil, fino, que tenha letra grande. Não vai ler física quântica, né? Que pelo amor de Deus, a não ser que você seja um aficionado por física quântica. Né? E uma outra coisa, Tiago, que você, nas suas aulas ministra, que é explicar para o aluno os custos do consultório. Isso o aluno sai da faculdade e não sabe absolutamente nada o que custa documentação, vigilância sanitária, né? Todo aquela documentação necessária para a abertura do consultório. Hoje as normas da vigilância sanitária estão bem rigorosas, estão com exigências, e que você não atender, não se adequar, você vai ter problemas. Fecha seu consultório, né? Isso aí é prejuízo. Então, taxa de lixo, taxa de não sei o quê. Então, assim, a pessoa, eu acho que o recém-formado, embora eu disse que conselho não se dá,
né? Passa um Pix. Então é melhor. Então, olha só, eu falo, recém-formado, gente, vai trabalhar numa clínica que ela contrata. Você não vai ter custo. Chega lá só com a sua pessoa. À medida que você vai evoluindo, você vai sentindo a necessidade de montar. Mas eu já tive aluno que ignorou essa informação e fez o quê? Montou o consultório de cara. Agora está padecendo o quê? Nossa, professora, tá tão difícil, né? Eu falei pra você, né, que era difícil. E também trabalhar para outras pessoas que fazem contratação, gente, tudo é comércio, né? Quem tem um negócio quer ganhar dinheiro com o negócio. Então, os alunos recomendam, eu sou mal remunerado. Mal remunerado por quê? Você paga aluguel, água, luz, secretária, telefone? Não. Quanto que você recebe? Eu recebo X%. Eu falei, então você está num lucro danado, né? Então aí você vai trabalhar mais, você não vai ter dor de cabeça nenhuma, você vai conquistar a sua reputação profissional para você, a partir daí, então, você vai pagar todas as despesas. É a felicidade de você ter o seu próprio consultório, né? Que tem, todo mundo olha o ônus e o bônus e esquece do ônus, né? Que um profissional que montou uma clínica que tem lá, aquela estrutura é caríssima, custa caro. E se ele trabalhar de 50% com a equipe lá, ele está tomando prejuízo. Ele é o dono. É melhor ser o funcionário que o dono. É ser o funcionário que é o dono. Eu costumo falar o seguinte, Bia, para você que está começando, vai trabalhar para alguém um tempo, se aprender, e tem uma coisa que é fundamental, empreenda no CNPJ do outro. O que eu percebo? O dentista tá ali trabalhando para mim, beleza. O paciente faltou? Faltou. Pega lá o WhatsApp, fica lá. Tipo, ele não tem aquela preocupação, nossa, mas faltou, liga pro outro aí, chama um paciente, chama alguém, tal. Quem não quer alguém trabalhando para você assim? Quem não quer alguém que tá ali vestindo a camisa? E a maioria, assim, se não vier, acho até bom que eu ficar à toa aqui vendo TikTok, vendo não sei o quê. Então, assim, cara, vai trabalhar para alguém, procura saber, doutor, deixa eu tomar conta. Doutor, deixa eu fazer uma venda, me ensina como é que eu ofereço o tratamento do paciente. Doutor, deixa eu fazer mais isso aqui. Como que é, doutor, esse negócio aqui do livro caixa, como é que organiza? Né? Como é que é isso aqui? Como é que é o negócio de imposto? Então, vai empreendendo CNPJ da outra pessoa, cara. Você vai estar fazendo ali uma mentoria, trabalhando para outra pessoa. Aquele curso que você ministra, eu acho fundamental para a pessoa ter esse conhecimento do empreendedorismo. E existe até uma frase que é você SA. Você SA, você que é a empresa. Né? Então, você é o presidente, vice, tesoureiro, secretário, faxineiro, tá? Se for necessário, lavador de material e tudo mais. É você mesmo que vai suprir assim mesmo, tem jeito, né? E se você está lá, mas não tem uma clientela boa, e você contrata 3, 4 recurso humano, cada um, se você contrata pagando R$2.000, ele vai te gerar de imposto mais 2.000, são 4.000. 4 vezes 4, só aí já dá R$16.000. Aí você tem que pensar, eu preciso desse tantão de pessoa, eu sozinho, minha pessoa, ou você busca as parcerias para diminuir esses custos e tudo mais. Porque se não fizer esse cálculo, a odontologia é tão boa, a pessoa não quebra, né? Mas só que ela fica tendendo o Z para pagar os custos do A, né? Então, é isso mesmo. Então, assim, tem que ter esse pensamento, que senão se frustra, né? Só tem boleto para pagar e não tem nada assim né? Minha sogra falava um negócio tão interessante, eu gosto de dinheiro no banco, tá, Bia? Então, não tem dinheiro, não tem liquidez, não tem dinheiro lá no banco, né? E fica só aquele mundo de boleto, carrão, apartamentão, não sei o quê, menino na escola, inglês, natação, balé, blá, blá, blá. Só carne. Então, assim, desculpa, é óbvio que o investimento com os filhos é maravilhoso, mas você tem que pensar se o que você está produzindo, se a maneira sua de ser empreendedor, e lembra que eu falei que não existe mais, né, carteira assinada para odontologia, que você vai ter 13º férias. Então, se você quiser 13º férias, você mesmo tem que fazer 13º férias. Você tem que pensar em você, o consultório, como empresa. Isso aí não tem. E até mesmo na sua maneira de tratar, jogando a administração em cima. Uma vez eu atendi um administrador de empresa e fui explicar para ele a sequência. Ele falou, nossa, doutor, isso aí... Tem até um nomezinho lá na administração, que era o que eu tinha feito, mas eu tinha feito
para facilitar a minha comunicação com o aluno, com os outros professores, né? Mas tem um nomezinho na administração, e ele falou assim, que a senhora faz é gestão aqui, gestão do planejamento, gestão do tratamento, gestão da finalização do tratamento, gestão do retorno desse paciente de volta ao consultório, e gestão se eu estou atendendo aqui, o que eu estou obtendo de lucro está compensando minha atividade? Se não, por favor, fecha a empresa e vai fazer outra atividade. Né? E não pensa que vai ser da noite pro dia. Isso aí é um processo. Né? Eu tive aluna que sabe o que ela fez? Ela, na ansiedade, simplesmente vendeu o consultório todinho, vendeu todos os materiais que tinha adquirido na época da faculdade, vendeu tudo, acabou, não é mais dentista. E ela foi fazer curso de mídia social. Então, atualmente, ela não é dentista, ela está mexendo com marketing digital. Né? Por quê? Porque ela queria um resultado imediatista. Eu costumo até falar assim, tem como você acelerar essa curva de aprendizado. Estuda mais que os outros, dedica mais que os outros, faz mais Serena que os Williams, por que ela tem 23 campeonatos, meu filho? Não é por nada, é a que não. mais treina. O Cristiano Ronaldo é um exemplo disso Também. né? Todo mundo vai embora, ele fica lá batendo bola lá, treinando falta, sozinho lá no campo, fazendo um extra a mais para quê? Para ter um resultado. Então, não tem jeito, a curva de aprendizado, ela vai ter para todo mundo. Obviamente, alguns já nascem com alguma habilidade, tem ali uma facilidade, né? Às vezes pega mais fácil, mas é fácil compensar isso. Se dedique mais, né? Faça mais. Eu lembro que quando eu fiz o curso seu em 2011, dava 6 horas, a galera ia embora e a gente ficava lá e falou, personalité, ficou só eu e a Bia aqui, eu achei ótimo. E aí 10 alunos foram embora, ficou só eu mais um outro gato pingado lá até 10 horas, 11 horas, embora tarde. E aí eu falei, vou sugar tudo que der aqui o máximo possível. Eu né? no consultório, eu não gosto de encher demais a agenda. Às vezes que é uma coisa complexa, eu prefiro atender só um paciente ou dois no máximo. Porque você sai mentalmente esgotado, né? Eu canso muito mais quando é assim. É lógico que eu atendo 2, 3 quando são coisas simples, mais básicas. Isso a secretária tem que ter o feeling, né, para saber de coisa. Porque às vezes, se ela não souber, ela vai marcar uma moldagem em 40 minutos. Em 40 minutos não vai ser possível executar. Né? Então, isso aí é importantíssimo. Né? Então, essa gestão de vida, de consultório, da carreira, do dinheiro, da aposentadoria, né? Isso aí que faz um profissional de sucesso. É uma pessoa realizada também. Também, porque você se frustra. Feliz, satisfeita com o que faz, né? Você se frustra rapidinho. E hoje, você vê tanta pessoa tomando Rivotril, tomando fluoxetina, né? Remédio para dormir, para ansiedade, para não sei o quê, e porque não sabem fazer isso, né? Às vezes tem pessoas que precisam de terapia realmente, né? Outras já são resolvidas por si só. Show. Rapaz, a conversa passou rápido. Já deu uma hora aí? Já deu mais de uma. Coisa boa, coisa boa. Conversa boa passa rápida, né? É 1 hora e pouco mesmo. Óbvio, então assim, felizmente é essa hora que a hora que o pessoal fala assim, tá acabando, né? Então, a gente queria pedir para você deixar uma mensagem aí, né? Uma pessoa com tanta bagagem, uma pessoa que tem tanta história, tantos cases, né? Tanta coisa para agregar. Deixar aí para quem está nos escutando aí, para esses ouvintes aí do BL1Cast, né? Uma mensagem para esses dentistas da nova geração, para os antigos também, né? A galera da sua geração também, que querendo, igual eu falei, a Fernanda estava aqui esses dias, 43 anos de odontologia. Eu falei, cara, pra estar jogando igual você, ainda tá no game, fazendo, atualizar, tá fazendo o que é o atual, né? Não tá fazendo amálgama até hoje, né? Então, assim, tá sempre atualizado, tem que ter uma mente jovem. Sim. Então, isso não tem a ver com a idade, tem a ver com a mente da pessoa, né? E o fato de estar até hoje fazendo, óbvio, ser remunerada por isso, mas é porque faz algo que gosta e algo que sabe que é saudável para a sua própria mente, né? Para te manter ativa, buscando desafio e tal, enfim. O que você deixa de mensagem para quem está te escutando aí? Eu deixo o seguinte, você falou um negócio do coisa, só uma coisa, tem uma pesquisa que fala
que a mente do dentista é a mais aberta para inovações tecnológicas. Por isso que determinados equipamentos são lançados na odontologia, sabe? As empresas já sabem disso. Ele aceita mudança de paradigma, assim, rapidinho, né? E para a juventude, eu deixo o quê? Esses dentistas que estão iniciando a carreira, os que estão ainda, né? Primeiro, você tem que fazer esse planejamento no médio e no longo prazo, tem que estudar bastante, se dedicar para fazer uma odontologia de altíssimo nível. Eu uma vez escrevi um artigo, muito antigamente, que era assim, uma época que o marketing era totalmente diferente, né? O título do meu artigo era assim, são regras de ouro para além de você conquistar o cliente e encantá-lo. Então, você não basta só você conquistar o cliente, você tem que encantar. Ele tem que ficar encantado com o seu posicionamento profissional, com seu conhecimento, com a sua maneira de atendê-lo, com a sua educação. E hoje nós estamos vivendo momentos que não se deve conversar em time de futebol, política, religião, nada. O dentista, esses assuntos são extremamente sensíveis, gera polêmica. Então, não converse. Converse sobre menino, sobre viagem, sobre passeio, tem tantos temas, né, para serem legal discutidos. Que hoje você, antes dele entrar na sua consulta, você já consegue fazer uma ficha dele pelo Instagram, né? Já sabe o que ele gosta. Você nas redes sociais, você já constrói um ambiente interessante de conversa. Então, assim, na minha época, quando eu comecei recém-formada, nos idos de 1979, para agora, que nós estamos em 2023, o que é importante? Que não se mudou. Não se mudou a dedicação, o estudo, o treinamento e a exercer odontologia com altíssimo nível. Engrandece você, engrandece o seu paciente, sua categoria, né? E com isso você se posiciona melhor dentro da sociedade. Então, é isso. Estude bastante. Perfeito. É isso aí. Finalizando então mais um, né? Coisa boa. Bom demais, com esse papo aqui que foi muito rápido, né? Muito rápido, muito rápido. E muita coisa, né, gente? Vocês podem ver aí que a Beatriz colocou muitos posicionamentos que realmente são muitos insights que são princípios, né? Então, assim, é que ela falou. O princípio ele jamais vai mudar. A técnica muda, o material muda, mas o princípio ele já vai mais mudar. Tem que estudar, tem que dedicar, tem que valorizar o artista em vez da tinta, né? Então, assim, são coisas que lá em 79 já era assim. E hoje continua sendo assim. Continua sendo assim. E eu acho que vai continuar. E vai continuar, porque são princípios, né? Não tem jeito, né? A gente vai ter novas ferramentas, mas o conhecimento não deve se sobrepor, o conhecimento deve se sobrepor às ferramentas. Então, o conhecimento não deve ser nunca negligenciado. Então, hoje, com o digital, surgiu uma nova profissão, que é o cadista, que é o desenhista lá do sistema, né? E ele tem muito valor para nós? Tem, mas ele não sabe muita coisa de odontologia. Quem sabe de né? dente é o dentista. Quem sabe de dente é o dentista. E ele tem que saber o que está certo, o que está errado. Porque o paciente fala, de orientação, né? Tô esquisito, e você olha e fala assim, o que é esquisito? Traduz odontologicamente para mim. Traduz o esquisito. O lateral tá girado, o caninho tá grande. Então é isso aí. Foi um prazer estar aqui. Né? Você sabe que você e o Alisson são do coração. Eu sempre falo que vocês são meus patrimônios, né? Estão sempre lá conosco. Então é muito importante tê-los. Coisa boa. É um prazer, né? Isso aí, gente. Finalizamos mais esse podcast. Gostou desse episódio? Já se inscreve aí, encaminha esse episódio para alguém que merece escutar esses insights maravilhosos. Eu te vejo no próximo episódio, todas as quintas-feiras, às 18 horas, aqui no BL1 Cast, o podcast mais claro da odontologia. Tamo junto. É isso aí. Um abraço. Até mais. Depois você me manda o link, que aí